Uma outra notícia: o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enviou um recado claro ao Hamas após as acusações de violação do acordo de paz. Segundo o republicano, se o grupo terrorista não cessar imediatamente os ataques contra civis na faixa de Gaza, os Estados Unidos entrarão no conflito e vão eliminá-los. Além de tratar sobre o conflito no Oriente Médio, Trump conversou com Vladimir Putin nesta quinta-feira sobre a guerra na Ucrânia. O presidente americano descreveu a ligação com o russo como muito produtiva, sinalizando que o encontro pessoal entre eles deve acontecer nos próximos dias para tentarem uma solução para o conflito no leste europeu. Então a gente pode dividir as análises em duas partes: a situação que envolve o Hamas, a desconfiança de que o Hamas não vai cumprir o acordo. Até na segunda parte a gente fala da conversa com Vladimir Putin. Você, Beraldo, muitos desconfiavam de que não daria para confiar 100% no Hamas. Dito e feito, episódios de violação do acordo. Agora, os Estados Unidos entrariam nessa? Pois é, mas o mais importante dessa declaração é justamente colocar na mesa as cartas que os Estados Unidos quer jogar. E o Hamas tem que entender que, se não houver um cumprimento integral do acordo que foi feito, ele realmente será eliminado. Da mesma forma que o Hamas está assassinando palestinos, acusando palestinos de estarem mancomunados com Israel e aí estão sendo executados em praça pública. Isso está filmado, isso não é inventado. Até os veículos que vinham noticiando o genocídio na faixa de Gaza, coitadinho do Hamas, Israel cometendo absurdo. Agora, esses próprios veículos estão sendo confrontados com a realidade que a violência contra os palestinos está sendo executada pelo Hamas. Então, ali, esse grupo terrorista, na minha opinião, que não vale de absolutamente nada diante desses atores que estão aí costurando esse acordo de paz, o Hamas tem que ser completamente eliminado. Faixa de Gaza tinha que ser incorporada a Israel. Aí vão dizer, mas que absurdo! Essa é a história do mundo. E as pessoas acham que o mundo começou anteontem, quando elas nasceram. Esse mundo da paz, vamos abraçar a árvore, vamos nos dar as mãos. Não, história do mundo. O mundo só chegou até aqui porque houve muito confronto, houve dominação, houve invasão de território, houve civilização nesses territórios, houve eliminação de facções, de pessoas que estavam ali dominando através da violência, etc. E aí as guerras aconteceram, venceu o mais forte. E assim se dá as coisas. Então, essas pessoas ficam romantizando coisas absolutamente práticas do mundo, não contribuem nada com a discussão. E a mensagem que Donald Trump passou é exatamente essa. Você está tendo uma oportunidade. É a oportunidade de cumprir um acordo de paz. Porque se não cumprir, este grupo, que é absolutamente insignificante do ponto de vista de força militar diante dos Estados Unidos, vai ser eliminado, vai varrido do mapa. E será muito melhor para o mundo não precisar contar com esses terroristas do Hamas. Então, Caneta, o recado está dado de forma absolutamente clara. Agora, a conversa com a Rússia e o conflito entre Rússia e Ucrânia é completamente diferente. Putin tem, diante dele, apesar da surpresa que foi a resistência da Ucrânia diante de um exército muito maior que é o exército russo, mas Putin tem ali bombas atômicas, tem um exército muito numeroso, aprendeu muito com essas suas dificuldades em relação à Ucrânia e não se quer uma guerra ampliada com a Rússia. A Rússia que vem provocando. A Rússia que vem fazendo sobrevoos com seus jatos, com drones em países da OTAN. Então é preciso ter muito cuidado com a Rússia e Donald Trump sabe disso. Vamos fazer esse combo então. Começamos com a análise sobre a declaração em relação ao Hamas e a gente finaliza com o encontro, a fala, a comunicação entre os dois por telefone, Donald Trump e Vladimir Putin, sobre o avanço na negociação para colocar um ponto final na guerra da Ucrânia. Você, Dávila, 2 conflitos, Donald Trump conseguiu atingir o seu objetivo, mas há dúvidas sobre o cumprimento do acordo
pelo grupo terrorista, mas também as apostas em avançar com um acerto entre Ucrânia e Rússia. Bom, nós dissemos que agora começa a parte difícil do acordo, que é o desarmamento na região da faixa de Gaza, e o que nós temos hoje é o Hamas reiterando o seu poder novamente e brigando com outras facções que ocuparam a faixa de Gaza enquanto o Hamas estava ou escondido ou refugiado em outro país. Agora, nós não sabemos se isso é o canto do cisne de uma organização terrorista que está completamente debilitada e sem apoio e quer fazer valer a sua força para uma negociação, ou se o Hamas, apesar de todo o empenho de Israel para acabar com esse movimento terrorista, continua forte. Então nós não sabemos isso e vamos saber logo nas próximas semanas. Isso é uma coisa rápida. E se realmente o Hamas estiver forte novamente, certamente o acordo não será cumprido e aí os Estados Unidos e Israel vão ter que, como eles disseram, terminar o trabalho. Quanto à questão da Rússia, nós temos de olhar o seguinte: os russos não, o governo de Vladimir Putin só entende a linguagem da força. Ele não entende a linguagem diplomática. Donald Trump já deveria ter aprendido essa lição. Ele já foi engambelado várias vezes por Vladimir Putin. Todas as negociações com Vladimir Putin fracassaram, nenhuma avançou e Vladimir Putin continua atacando e aumentando o uso de força militar, não só na Ucrânia, como também, agora, como bem lembrou o Beraldo, no espaço da OTAN. Por que Putin agora começou a conversar com os Estados Unidos? Justamente por uma questão militar. A possível venda de mísseis Tomahawk para a Ucrânia. Isso sim é um risco para a Rússia. Por isso a conversa. Agora, se Donald Trump começar com essa história de conversa comercial, vai ser novamente engabelado. Então é hora de mostrar que é a defesa da Europa e da OTAN que vai estar à mesa. Aí, capaz que Vladimir Putin sente à mesa para ter uma conversa séria de como terminar a guerra na Ucrânia. Daqui a pouco tem um comentário do Mota, a gente faz uma rápida parada e tem muito mais informação depois do break. Eu conto com você, até já. Estamos de volta com o programa Os Pingos nos Is. Antes do break comercial, nós falávamos e analisávamos as declarações de Donald Trump a respeito do acordo feito com o Hamas, o cessar-fogo, mas também a indicação de que o grupo terrorista não estaria cumprindo o acordo firmado há alguns dias, mas também a informação sobre a negociação com Vladimir Putin a respeito da guerra no Oriente Médio. Muitos entendem que esse é o novo objetivo de Donald Trump, conseguir avançar nessa negociação com o presidente russo para colocar um ponto final nessa guerra ali no Oriente Médio. Lembrando, né, que desde a campanha à presidência, Donald Trump já mencionava a intenção de acabar com a guerra em poucos dias, enfim. Mas ele, na prática, acabou verificando uma dificuldade maior em conseguir avançar com um acordo de paz, um cessar-fogo, enfim. Trazer os nossos comentaristas para analisar também a situação que envolve a posição de Donald Trump. Deixa eu só receber as pessoas que nos acompanham pela rede de rádios. A notícia em destaque: Donald Trump subindo o tom, falando até em eliminar o Hamas, caso o grupo não cumpra o acordo, mas também anunciando essa negociação com Vladimir Putin para conseguir achar um termo que agrade as duas partes em relação a um cessar-fogo na guerra no leste europeu. Você, Mota, o que a gente precisa trazer sobre esse posicionamento de Donald Trump? Eu sempre expressei aqui o meu ceticismo quanto a chamar esse acordo de paz. Porque acordo de paz só existe quando um dos lados do conflito é derrotado e admite essa derrota. Não foi o caso aqui, pelo contrário. Basta uma pesquisa rápida na internet para a gente comprovar. Todas as vezes em que houve tréguas com o Hamas, uma das primeiras ações deles é massacrar o seu próprio povo, que eles dizem que eles fazem isso para eliminar os traidores, aqueles que colaboraram com Israel. Não adianta, o escorpião não consegue ir contra a sua própria natureza. Esse acordo teve um grande benefício, que foi a liberdade dos reféns. Essa é mais uma das gigantescas covardias que os terroristas fazem com Israel.
Eles sabem que Israel valoriza cada uma das vidas e aí trocou a liberdade de 20 reféns pela libertação de milhares, de mais de 1.000 ativistas criminosos que estavam presos em Israel, entre eles 300 terroristas, alguns muito perigosos. Então, eu acho que é inevitável que o Hamas se coloque de novo como provocador do reinício desse conflito. Pois é. Quanto a Trump pois não, e a Rússia... Pode complementar, por favor, Mota, à vontade. A postura de Trump, eu acho que é a evidência do seu pragmatismo, esse problema complicadíssimo que o mundo tem, chamado Guerra da Ucrânia, não tem nenhuma solução à vista, e a gente não pode esquecer, isso é um conflito que a qualquer momento pode se tornar a Terceira Guerra Mundial. Pois é, e muitos achavam que Donald Trump não seria o personagem adequado para negociar com essas forças, mas ele se colocou como uma figura fundamental, né, Cristiano Beraldo? Inclusive, muitos que torciam o nariz para Donald Trump agora até entendem que dificilmente alguém tirará dele o Prêmio Nobel da Paz no próximo ano. Você aposta nisso, Beraldo? Um minutinho. Não, Canhata, eu não aposto em nada, muito menos em quem vai levar o Prêmio Nobel da Paz, porque isso aí é decidido por um grupo de pessoas que usam os seus critérios para escolher os vencedores de várias categorias. Agora, o fato concreto é que hoje Donald Trump colocou os Estados Unidos de volta no centro das discussões mundiais. É só a gente olhar a quantidade de chefes de Estado que já passaram pelo Salão Oval desde que ele tomou posse. E as conversas muito duras em que os Estados Unidos demonstrou que está de volta para ser o líder do mundo, pelo menos desse mundo que precisa tanto dos Estados Unidos, como é o caso dos países europeus, países aqui da América do Sul, enfim, de vários lugares do mundo. Você, Dávila, a figura de Donald Trump e o avanço nessas negociações de paz, um minutinho. A melhor coisa que aconteceu foi que essa política de força de Donald Trump fez a Europa cair na realidade, a investir no seu poderio de defesa, a unir novamente a OTAN, e isto é muito bem-vindo. A Europa estava se acovardando de assumir as suas responsabilidades na defesa do continente e agora voltou a ter o protagonismo. Nesse sentido, a política de força de Donald Trump fez a Europa acordar para o grande temor que é ter alguém como Vladimir Putin nas suas fronteiras. Você, Mota, para fechar a figura de Donald Trump, ele como líder que tem feito a diferença nos acordos de paz, 30 segundinhos. Trump tem a maior carta que alguém pode levar para uma mesa de negociação, que é o poder. Trump tem do seu lado as maiores forças armadas do planeta e já mostrou que não vai hesitar em usá-las. Só com uma carta dessas é que você pode procurar a paz. Pois é, inclusive, resultado da enquete do dia pergunta justamente sobre o tema de abertura do programa Os Pingos nos Is. Após o primeiro encontro entre Brasil e Estados Unidos, você acha que a gestão Trump vai abrir mão do tarifaço? Olha só os resultados, 43% disseram que sim, o Brasil vai ceder aos pedidos dos Estados Unidos, já 57% disseram que não, o governo ainda vai negociar, né? Tem muitas reuniões, muitos encontros para tentar negociar com os norte-americanos. Agradecemos muito as pessoas que participaram, grande abraço aos nossos comentaristas e agradecemos a você pela audiência. Fique com o Jornal Jovem Pan. Tchau, tchau.